Oi, gente, bom dia! Olá, bom dia para vocês! Amigo do TN1 faz a pergunta: como identificar a nota de R$200 original? Pois é, para não pegar o duzentão fake, Felipe Chicarino teve uma aula com um especialista. Mas não se anime, por enquanto, o lobo-guará ainda não foi visto por aqui. A edição de hoje traz ainda mais de 10 toneladas de peixe fresco e camarão no lixo. A carga foi barrada numa fiscalização e o dono jogou tudo fora. Comemoração de aniversário termina em crime. A vítima é um mecânico industrial que reagiu a um assalto e foi agredido pelos bandidos. Justiça libera aborto de menina de 11 anos. É mais uma criança capixaba grávida vítima de estupro. Começa a liquida geral. O comércio faz queima com desconto de até 70%. É uma corrida para recuperar as perdas nessa pandemia. E a crise fez muita gente se reinventar para garantir o sustento da família. O TN1 te mostra a realidade dos professores que viraram faxineiros, motoboy. E você está trabalhando em casa? Cuidado! No estado, mais de 5.000 pessoas foram demitidas por cometer gafes em reuniões virtuais de trabalho. Vamos com a gente? TN1 já está no ar. Uma comemoração de festa de aniversário terminou em assalto e agressão. O aniversariante estava indo embora quando foi abordado pelos criminosos. Pois é, ele reagiu à abordagem criminosa, brigou com os bandidos e chegou a ser agredido com uma barra de ferro. Foi parar na UPA de Carapina. Era para ser a comemoração dos 53 anos desse mecânico industrial, mas o final da festa acabou mal para ele. O mecânico comemorava o aniversário com amigos nesta rua do bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Na hora de ir embora, estava acompanhado de uma amiga e do filho dela. Ele seguia para o hotel onde está hospedado, que fica a cerca de 500 metros do local da festa. Era por volta de 1h30 da madrugada. Depois de ter saído da festa de aniversário, o mecânico de 53 anos de idade caminhou por essa rua aqui até o hotel onde ele estava hospedado. E no meio do caminho, acabou sendo abordado por 2 homens em uma moto, que exigiram dele o celular, só que o mecânico não tinha. E ao invés de ir embora, ele reagiu, mesmo não tendo nada para entregar, e começou a brigar com os bandidos. Acabou levando várias pancadas, porque os assaltantes estavam munidos de uma barra de ferro. O mecânico ferido acabou sendo socorrido para a UPA de Carapina. 2 indivíduos me encurralou ali na frente e me anunciou o assalto, né? Naquilo que ele desceu, a gente se trava pelo chão, aí veio outra pessoa, o outro cara que estava na moto e deu uns golpes no mim, não sei se era faca ou se era uma barra de ferro qualquer, né? Aí chegou, me atingiu aqui no braço, me ralei tudo com o joelho, porque a gente tem uma luta corporal, né? E dali chegou mais gente para me ajudar. O mecânico terminou o aniversário na UPA de Carapina, sendo medicado pelas lesões que teve. Ao reagir ao assalto, ele acabou agredido pelos 2 assaltantes com uma barra de ferro e machucou as pernas. Levou pancada nas costas, que deixaram marcas, e no braço, onde levou ponto. Foi o início de uma novidade de um modo doloroso. Dele, nada foi levado. O senhor tinha alguma coisa? Foi levado alguma coisa do senhor? Não, ainda bem que graças a Deus meu documento ficou tudo normal, porque estava no bolso da bermuda, né? Eu não cheguei a entregar minha carteira, não. Ele queria celular, queria tudo. Pra passar a mão em mim, eu disse, não passa a mão não. Olha só que eu reagi, né? Foi aquela confusão danada, graças a Deus ainda bem que estou bem, né? Pois é, que história, né, Bruna? É complicado. A Suzy está ao vivo para dar mais detalhes sobre essa história e também de outras. Mas, Suzy, eu já te pergunto, né, com esse aniversariante, havia outras pessoas com ele que também sofreram nas mãos desse bandido, Suzy? Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos aí do TN. Sim, ele estava acompanhado de uma amiga e do filho dela. Eles faziam tipo uma segurança, né? Como ele havia bebido um pouco, já tinha passado, né? Já estava pisando alto na calçada.
eles resolveram acompanhá-lo até o hotel onde ele está hospedado, que fica bem perto de onde ele comemorava o aniversário. E no meio do caminho aconteceu isso. Encontraram com os assaltantes que não estavam nem armados de faca nem de revólver, mas com uma barra de ferro. Já alto pela bebida, a vítima, ao invés de apenas acabar aceitando aquela situação, né, o assalto, resolveu reagir, porque estava sendo apalpado pelos assaltantes. E deu no que deu, né? Bêbado, sem conseguir reagir, ele acabou apanhando o coitado. E muito, viu? Muito mesmo. Tem um policial que está sendo acusado de agredir a esposa. Que história é essa? Explica pra gente. Bruna, você pode, por favor, repetir a sua pergunta? Suzy, claro, você tem informações novas aí sobre um policial que teria agredido a esposa? Conta pra gente. Bruna, o boato que corre entre as pessoas é que o comandante da Polícia Militar, Douglas Caos, teria agredido a esposa dele ontem à noite. E o filho teria ligado para o CIODES para poder falar sobre a agressão. Policiais chegaram a ir até a casa do comandante, que fica em Vila Velha, mas parece que a esposa não quis representar, estava muito nervosa, pediu para que os policiais fossem embora. Até agora a gente não conseguiu as informações da Polícia Militar sobre o que de fato aconteceu. Acabei de falar com a assessoria de imprensa lá do quartel e eles me disseram que vai ser enviada à imprensa uma nota que será encaminhada via Secretaria de Segurança Pública. Só que essa nota, esclarecendo esses fatos, se de alguma maneira isso realmente aconteceu, ainda não foi encaminhada para a nossa redação. Quando chegar, a gente evidentemente vai divulgar e vai esclarecer esse fato aí, se o comandante realmente agrediu a sua esposa ou não. Se foi apenas uma discussão, um bate-boca que acabou indo parar na delegacia. Suzy, obrigada aí pelas suas informações. A gente lembra que essas informações são extraoficiais, ou seja, elas não são oficiais. A gente ainda está apurando para confirmar se foi isso mesmo que aconteceu. Pois é, mas a gente vai voltar, continua lá com a Suzy, né? Peço para voltar lá porque ela tem mais informações. A Suzy tem informações de um tiroteio que aconteceu em 1º de maio, Vila Velha. Não é isso, Suzy? O que aconteceu aí nesse tiroteio? Isso foi ontem à noite. 3 jovens estavam sentados numa calçada, os 3 têm envolvimento com o tráfico, quando 2 pessoas em um carro pararam próximos e de dentro do próprio carro atiraram contra eles. Os 3 foram socorridos inicialmente para o Hospital Evangélico ali em Vila Velha e depois transferidos. 2 para o Hospital Antônio Bezerra de Farias e 1 para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O que foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Ele se chama Marlon Souza Prado e teria 17 anos de idade. Os outros 2, um tem 17 e o outro tem 25. Um deles levou um tiro no braço, não correria risco de vida. O outro levou no abdômen, um caso um pouco mais aí para ter cuidado, né? Pode ter atingido alguns órgãos vitais. O que levou o tiro no braço contou para a polícia que aquilo ali é uma disputa de território. Disputa de território, inclusive, da própria rua, de uma esquina com outra esquina. E o bairro 1º de Maio, Santa Rita, estava até tranquilo esses últimos dias, né, George? Só que agora, pelo jeito, voltou a esquentar. Mas, como eu disse, 2 foram baleados, estão fora de risco de morte e um deles acabou morrendo, o Marlon. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas suas informações. Qualquer coisa, depois você volta atualizando a gente. Obrigado. Tá certo. Gente, eu vou chamar vocês para virem aqui para o telão. Vamos dar uma olhadinha. O que essas 3 pessoas que estão aparecendo aqui têm em comum? A gente vai conhecer agora a história de cada um deles, Jorge. São professores que estão tendo que se virar, olha só, para não passarem fome. Pois é, Bruna. Esses são educadores por formação, estão trabalhando em outras funções, como motoboy, faxineira. Eles tinham contratos temporários, mas foram demitidos durante a pandemia. A rotina da Maria de Lourdes atualmente é essa aí: lavar roupa e também faxinar 3 apartamentos em Vila Velha. Até pintar parede por aqui ela já fez.
Só que essa não é a sua formação. A Maria de Lourdes Machado, de 58 anos, é da área da educação. Olha só o currículo dela. Eu tenho 3 licenciaturas, eu sou professora de educação especial, sou professora de artes e sou do ensino religioso. E quase 4 anos de coordenação. Mas desde março, depois que o seu contrato temporário com a prefeitura foi encerrado, mesmo passando por um processo seletivo, a vida dela mudou. E as dificuldades hoje são imensas. Pagaram pra gente lá uma mixaria, a gente estava devendo. Eu devia o banco, quer dizer, eu fiz planos para 2020, quer dizer, esse plano foi para onde? Quem está nessa mesma situação é o João, com um currículo todo destinado ao ensino, pós-graduação. Hoje é com a motocicleta que ele consegue se sustentar. Eu entrego marmita na hora do almoço e à noite eu trabalho com o aplicativo Delivery. Indo para o 7º mês de gravidez, a Aline, que é pedagoga, também faz parte do grupo dos que foram dispensados. Meu contrato foi encerrado dia 15 de março, de 2020. Dia 16 foi decretada a pandemia no município, dia 16 de março. Só que eu já estava grávida exercendo e não sabia. Daí você deve pensar, e o auxílio emergencial? Pois é, eles até tentaram na entrada nesse auxílio tão essencial em épocas de pandemia, mas eles não conseguiram. A documentação ficou brecada. Desempregados, sem poder exercer a profissão que escolheram, a vocação que eles possuem, o João, a Maria de Lourdes, a Aline, esperam por alguma solução. São 130 professores, passando por dificuldades inúmeras. Eu já tentei de tudo, todas as formas, burocráticas que exige de um profissional da área, para nós estarmos retornando e não consigo voltar. A Maria de Lourdes não se importa nem um pouco em fazer faxina. Uma atividade digna, mas não consegue esconder a frustração, já que a vida inteira estudou, se doou, se preparou com amor para educar. Qual a expectativa para nós, que somos educadores? Qual a expectativa? Nenhuma. Infelizmente, a gente é uma classe que a gente não tem valor nenhum. A gente imagina que deve ser muito triste mesmo, Você imagina, você estudou a vida inteira para ser professor, para ser educador e hoje está tendo que fazer outra coisa por necessidade, É realmente frustrante. E vale ressaltar que são professores em designação temporária. Existe uma diferença, O professor em designação temporária e o professor efetivo. Os professores efetivos continuam recebendo o salário em casa. E por que esses professores em designação temporária, eles foram retirados, eles foram demitidos e não continuaram como os outros? Fica aí uma pergunta também a ser respondida. E justamente nesse período tão delicado, tão complicado que está sendo para todo mundo, Isso aí. A Prefeitura de Vila Velha disse que não exonerou nenhum profissional por causa da pandemia e que os professores sob designação temporária tiveram os contratos encerrados após 3 anos de compromisso. A atual legislação autoriza o município a renovar ou não os contratos encerrados, mas apesar da lei, a gente vê aí que aconteceu uma pandemia, algo que também não era esperado. Exatamente. Gente, a Justiça liberou o aborto da menina de 11 anos, grávida após estupro no norte do estado. Na última segunda-feira, a vítima recebeu as primeiras orientações para a interrupção da gravidez e ontem já foi internada para a realização dos procedimentos. Na semana passada, a menina precisou ser levada para outra cidade para que sua identidade e integridade física fossem preservadas. Ela está sob os cuidados da família e prefeitura em outra localidade que não será revelada. 2 pessoas foram apontadas como suspeitos do estupro, o padrasto da menina e o ex-namorado da avó. O padrasto chegou a ser preso, mas foi liberado após liminar da justiça. O ex-companheiro da avó foi preso no sábado e continua detido em São Mateus. Os 2 estão sendo investigados. Meu Deus, mais um caso, hein, dona? Difícil, hein? Na Serra, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 18 quilos de crack que estavam escondidos em um carro. Mas tem um detalhe nessa história, viu? No veículo estavam um casal e um bebê de só 6 meses.
Toda a droga foi encontrada escondida nos forros deste carro prata. O vídeo feito pela equipe da Polícia Rodoviária Federal mostra que os tabletes de crack estavam escondidos no interior das portas do veículo. O carro foi parado durante patrulhamento na BR-101, na Serra. Passou esse veículo, um EcoSport com placa de Belo Horizonte, que nos chamou a atenção por ser um veículo de fora. O veículo era conduzido por uma mulher, o esposo dela estava no banco de trás junto com uma criança de 6 meses. Foi então que a Polícia Rodoviária Federal verificou que o carro era de uma locadora de veículos. Eles pediram então pela documentação da locação, mas aí o homem que estava no carro começou a ficar nervoso. A polícia então entrou em contato com o estabelecimento, que disse que o veículo deveria ter sido entregue no dia 31. A partir daí então a Polícia Rodoviária Federal começou a fazer uma inspeção mais minuciosa. Vimos que ele tinha passagem por tráfico, resolvemos fazer uma busca minuciosa no veículo, onde foi localizado 18 tabletes de substância que, por sua cor, odor, textura e pela nossa experiência, trata-se da substância análoga ao crack. Ao todo, 18 quilos de crack foram apreendidos. A droga seria levada para Cariacica. Segundo a PRF, a quantidade é considerada alta, já que o material pode ser dividido para o tráfico. Cada tablete, um preço médio dele aí para chegar aqui na Grande Vitória vai chegar em torno de 15 mil reais. Então o que seria, pode botar em um total aí de aproximadamente 270 mil reais de prejuízo aí para o tráfico. Olha, o suspeito de 27 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e já está no presídio. Ô, gente, o TN1 vai fazer agora um alerta sobre o risco de afogamentos. Só nas últimas 24 horas foram registrados 2 casos e a gente nem está no verão, hein? Detalhe. Mas o feriadão, Jorge, está chegando, está vindo por aí e a repórter Vanessa Calmon vai conversar ao vivo com o Corpo de Bombeiros. Vanessinha, boa tarde para vocês. Muito boa tarde, Bruna, boa tarde, George, boa tarde também para você que nos acompanha de casa. Olha só, pois é, são 2 casos que aconteceram ontem, muito tristes. Um deles foi em Manguinhos, um jovem de 18 anos entrou no mar de Manguinhos. Uma pessoa viu o momento em que ele entrou no mar, mas não conseguiu sair. As buscas já estão sendo realizadas por esse jovem de 18 anos, mas infelizmente ele continua desaparecido. E o outro caso, gente, aconteceu em Guarapari. Inclusive, sobre esse caso a gente tem até imagens, viu? O salva-vidas conseguiu resgatar um homem, um mineiro que estava na praia do Morro, entrou ali numa região de pedras e acabou se afogando. O salva-vidas fez o procedimento, né? Conseguiu inclusive reanimar esse homem. Ele foi encaminhado ao hospital, mas infelizmente ele não resistiu. Por isso que hoje, então, a gente vai fazer esse alerta. Aqui ao meu lado eu estou com o Tenente Mendes, ele é da Diretoria de Operações do Corpo de Bombeiros. Tenente, muito boa tarde para você. Começando por esse caso de Manguinhos, então, quais são as atualizações que você tem sobre esse caso? Boa tarde, o Corpo de Bombeiros agradece a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. As buscas estão sendo efetuadas agora através de embarcação. Nós temos uma embarcação na água percorrendo toda a área do afogamento para tentar fazer esse resgate. E também equipes em terra percorrendo toda a faixa de areia na tentativa da recuperação. Pois é, Tenente, a gente tem também um dado, gente, muito triste, são 14 óbitos, né? Você estava conversando comigo, 14 óbitos registrados em 2020 relativos a afogamentos. Tenente, a gente tem como evitar esse tipo de acidente, se é que pode se chamar de acidente? Sim, é muito importante sua pergunta. A Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela preconiza que o afogamento não é um acidente, e sim um evento previsível. E por ser previsível, pode ser evitado através da prevenção. Então a prevenção é a palavra-chave. A gente fala que prevenir é salvar. Como que a gente previne, Tenente? A pessoa está na praia, né, quer nadar no mar, como é que ela se previne para que não aconteça um afogamento? São várias as dicas que a gente pode dar. Um dado importante é que a grande maioria dos afogamentos não se dão nas praias, e sim nas águas continentais, que são rios, lagos, represas, onde não há a presença, geralmente, do serviço de guarda-vidas. É de suma importância nesses locais que as pessoas não façam uso de bebida alcoólica e adentrem na água. Aqui no estado, a nossa estatística envolve a bebida alcoólica em grande parte dos afogamentos. Em sequência, vem logo a vítima ela possuir habilidade de natação,
mas excedeu os esforços, né? E acabou tendo mal súbito, se afogando. Então a prevenção nesse sentido é ter os devidos cuidados na hora de entrar nesses ambientes. Na hora de fazer uma natação, por exemplo, não se afastar da margem e nadar paralelo à areia ou ao rio, de forma que fica mais fácil sair da água. Uma coisa muito importante também, se deparando com caso de afogamento, nunca tente fazer o contato corpo a corpo e efetuar esse salvamento, porque isso pode gerar um segundo afogamento. Então é importante que sejam utilizados meios de fortuna, que nós chamamos, objetos flutuantes, como uma corda, um galho, uma bola, uma caixa de isopor, que pode ser interposta para essa pessoa, para que ela possa não afundar. Bom, é isso aí, gente. A gente ouviu então as dicas, né, do Tenente Mendes falando sobre essa questão, como que a gente pode se prevenir para não se afogar no mar e também no rio, nas cachoeiras. Só lembrando, gente, que a orientação neste momento em que nós vivemos, que é de pandemia, a orientação é que as pessoas não vão até as praias, não vão se aglomerar, né, nas praias. E inclusive, só uma última informação para vocês, a Prefeitura de Guarapari assinou um decreto proibindo a utilização das praias e os quiosques também não podem abrir durante todo esse mês de setembro. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. Obrigada, Vanessinha. Agradece aí também ao representante do Corpo de Bombeiros que falou também, passou suas orientações. E lembrando que além de Guarapari, gente, Guriri também está proibida a ida de banhistas durante esse feriadão aí. Para a praia, o pessoal tem que respeitar, viu? A imagem impressionante, né? Realmente é preciso ter muito cuidado. Pessoal, o motoboy denuncia a agressão de cliente. A vítima contou à polícia que saiu para fazer uma entrega em sala comercial na Praia da Costa, Vila Velha. Ao chegar, o cliente afirmou que o lanche não estava completo e teria partido para a agressão. O suspeito estaria acompanhado de outras 3 pessoas. O motoboy afirma que o celular dele foi quebrado nessa confusão. A PM foi acionada. Ao tocar a campainha da sala, ninguém atendeu. Revoltados, colegas do entregador fizeram um buzinaço em protesto na frente do prédio onde foi feita a entrega do lanche. Mas essa história não foi a única não, viu? Em março deste ano, um entregador de aplicativo foi esfaqueado 5 vezes em Vila Velha e os colegas fecharam a terceira ponte em protesto. A confusão começou porque um comerciante teria se irritado com a demora na entrega de uma pizza. Lamentável isso tudo, viu? Gente que está querendo trabalhar, passar por essa situação, né? Paciência, né? Preciso ter paciência. Mais tolerância. Pessoal, agora olha só, presta atenção, você vai ouvir o relato dessa mulher aqui, ó, grávida, dessa mulher que está aparecendo no telão. Ela está grávida, foi perseguida pelo ex-marido, mesmo após a separação, né, Bruno? A gente até mostrou essa história ontem, uns áudios impressionantes, gente. Eram áudios que esse homem enviava para ela com ameaças de morte, não só para ela, para toda a família. Ela está grávida de 9 meses, em trabalho de parto praticamente. Esse aí é o fruto da felicidade do seu segundo e verdadeiro casamento. Porque no primeiro, o que ela viveu foi um verdadeiro inferno. Eu percebi que o caráter dele começou a ficar diferente 3 anos depois. Eu não podia fazer uma maquiagem, porque ele falava que eu estava indo fazer outro tipo de trabalho. Ele já chegou invadindo o salão e começou a me bater na frente dos clientes. Ele utilizou uma barra de ferro e me deferiu vários golpes na cabeça. Na época eu levei 5 pontos, o salão ficou todo ensanguentado. Mesmo separada, o inferno continuou. A situação se agravou depois que a cabeleireira teve que dividir a guarda da filha que tem com o ex-companheiro. O advogado da vítima explica e salienta que a partir daí as ameaças passaram a envolver toda a família. Eu sei onde sua filha mora, eu sei onde sua mãe mora. Para me jogar uma das duas dentro do carro e fazer levar até onde você mora e sumir, aí você vai ver o que vai acontecer. Não satisfeito em encaminhar para ela, quando eu solicitei que ela bloqueasse, ele encaminhava para o celular da menor. Ou quando ela não olhava no celular da menor, ele se utilizava dos contatos das irmãs dele, dos outros parentes dele, para fazer ameaças para ela, dizendo que ia jogar um botijão de gás para explodir a residência. Durante toda a gestação, as mensagens eram essas daí. Eu encontro com você na rua, vou ter o prazer de te matar. Você pode ter certeza disso. Eu tô doido para encontrar com sua mãe vai trabalhar, eu vou dar uma coça na sua mãe
Eu vou dar uma coça na sua mãe para ela virar mulher. Eu já preparei um cacetete aqui, que eu vou deixar ela pelo menos um ano de cama. Não espera eu encontrar com você não, porque a hora que eu encontrar com você, menina, eu vou passar por cima de você, mas vou passar com nem um trator, você pode ter certeza disso. O medo foi tanto que em menos de um ano a vítima se mudou 4 vezes. Depois das agressões físicas que cometeu contra a própria esposa, depois de fugir com a própria filha para o interior do estado, descumprindo uma decisão judicial, e ainda por cima depois das ameaças que fez a agora ex-mulher que está grávida e também aos familiares dela, finalmente esse homem foi preso aqui em Vila Velha pela Guarda Municipal. Ele foi detido devido a estar com um mandado em aberto, né, com relação à Lei Maria da Penha, por agressão e ameaça à sua ex-companheira. Hoje a vítima está aliviada com a prisão do ex, mas o medo, infelizmente, permanece. Não vou em supermercado, não vou em feira livre, não vou em praça, não saio com minhas filhas, não faço nada. Tenho medo de tudo, eu acho que estou sendo vigiada, que tem gente atrás de mim. Tive que fechar o meu salão e hoje o meu salão é dentro da minha casa e eu só atendo os meus clientes antigos. Que vida, hein? Imagina uma pessoa viver assim, que situação. Pois é, a pergunta que se faz é até quando, né? Até quando as leis vão apenas prender esse homem e realmente, efetivamente, não dar a liberdade para essa mulher que precisa de ter liberdade, não é, Bruno? Com certeza. Porque ele está preso, né? Ele está preso, ele continua preso, ele é um suspeito de 47 anos que continua preso. E ainda bem que ela teve coragem para denunciar, né? Porque muitas vezes ainda falta isso para as mulheres. Se libertar dessa prisão psicológica em Com relação certeza. ao homem. Pessoal, em São Mateus, no norte do estado, uma professora de 47 anos morreu vítima da Covid-19. A mãe dela tinha morrido da doença dias antes. Marisete Teixeira, de 47 anos, trabalhava na rede pública do município. Era muito querida e reconhecida pelo empenho na área da educação. Ela começou a sentir os sintomas no dia 22 de agosto. Na ocasião, a mãe dela já estava hospitalizada. A idosa morreu logo depois, mas a família preferiu não dar a notícia para a professora. O quadro de saúde de Marisete agravou e ela não resistiu. Um irmão dela continua internado, também com a doença. Que difícil, hein? Marisete era casada e deixa 2 filhos. Que tristeza para essa família, né, George? A gente aproveita para atualizar como é que andam os números da pandemia aqui no estado. Vamos rodar aqui na tela? 3.204 pessoas perderam a vida para a doença. Já são 112.827 que tiveram contato com o vírus. E agora o número que a gente gosta de dar, né? 102.021 pessoas conseguiram vencer essa luta contra o coronavírus. Nas últimas 24 horas foram confirmadas as mortes de mais 20 pacientes e confirmados também 755 novos casos da doença. Bom, depois dessa pancada, vamos mudar de assunto? Vamos. Vamos falar aqui de uma coisa relativamente que muita gente gosta, mas tem que ter um controle. É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a economista Arilda, que ela também vai dar um puxãozinho de orelha no geral. Bruna, você gosta de desconto? Muito. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Das compras? Pois é, então se liga porque hoje começa a Semana do Brasil, uma semana especial para aquecer as vendas. É isso mesmo, são 10 dias de liquidações e os descontos, Jorge, pasme, chegam até 70% em diversos produtos, roupas, móveis, eletrodomésticos, olha só. É desconto para tudo que é lado. Olha esse aqui, de R$ 129,98 por R$ 59,98. Nessa loja de roupas infantis que fica em Campo Grande, Cariacica, a promessa de liquidação tá boa. E a expectativa de venda, será que tá alta? Nós estamos com uma expectativa muito boa, muito grande. Nós estamos com 70% de promoção na loja, uma expectativa muito grande. Nessa outra loja de eletrônicos, o gerente também está confiante no aumento significativo das vendas. Abrimos com outra expectativa assim, né? A gente está esperando aí agora uma semana bem recheada de vendas, né? Com bom movimento
devido à Semana do Brasil, né? A gente está bolando alguns descontos até o fim de semana aí para colocar, né, a ativa e melhorar ainda mais o fluxo de vendas. A Semana do Brasil começou meio adiantada esse ano, justamente para ajudar os comerciantes que vêm sofrendo nesse período de pandemia. São 10 dias de liquidação, uma espécie de Black Friday brasileira. É o momento que as empresas têm de potencializar suas vendas e nós, no sistema CDL, temos estimulado muito a participação de todas as empresas nessa campanha e com um foco muito especial, né? Vender com segurança. Em quase 6 meses de pandemia, de acordo com a CDL, mais de 1.000 comerciantes acabaram fechando as portas, não aguentaram a crise. E quem sobreviveu aproveita oportunidades como essa, da Semana do Brasil, para aumentar as vendas, para conseguir respirar. E se depender dos clientes, vai dar certo. As lojas mal abriram nessa quinta e a Expedito Garcia já estava bem movimentada. Muita gente de olho nos descontos. Tem que correr atrás de desconto, né? Porque senão o bicho tá pegando, né? Tem que aproveitar agora. Se tiver, eu levo. Se não tiver, fica. Eu sou dessa. Se tiver desconto, eu levo. Se não tiver, às vezes eu vacilo, levo também. Mas o bom é não levar sem o desconto, né? Tem que pechinchar, né? Com certeza. A gente lembra que a Semana do Brasil está começando hoje, vai até o dia 13. Dá tempo de aproveitar os descontos. Você vai, Jorge? Pois é, eu acho que vou pegar lá, passar lá. Você também vai pegar um duzentão, nota nova, ir lá e torrar tudo, né? Será que a doutora Arilda, a economista que vai falar com a gente daqui a pouquinho sobre auxílio emergencial também, ela aprova isso, doutora? Gastar, torrar tudo, hein? Não. Vamos? Não? Ixi, Maria. Já soltou não, hein? Já soltou não. Vamos ver o que ela vai falar depois, né? Vamos ver, vamos esperar. Que pito é esse, gente? Ô, gente, mais de 10 toneladas de peixe fresquinho foram parar no lixão em Cachoeiro de Itapemirim. A carga foi barrada na fiscalização e o proprietário obrigado a jogar tudo fora. A carga de camarões e peixes fresquinhos seguia do Rio de Janeiro para Guarapari. Ao passar no posto de fiscalização do IDAF em Mimoso do Sul, o caminhão foi parado. Os fiscais apontaram falha na documentação. O dono da carga disse que apresentou todos os alvarás exigidos pelo fiscal. Mesmo assim, ele foi impedido de prosseguir. Olha a injustiça que acontece aqui, ó, no nosso país, ó. Milhares e milhares de gente passando fome em plena pandemia. Eles jogarem peixes dessa qualidade no lixo. É dolorido mesmo pra gente que trabalha, paga imposto, tudo nesse país. Um prejuízo de R$140 mil foram parar aqui, nesse aterro sanitário. O dono do pescado ainda pediu para voltar com a mercadoria para o ponto de origem ou doar a carga para pessoas necessitadas. Mas ele alega que não houve acordo e aí não teve jeito. Camarões e peixes que poderiam fartar a mesa de muita gente tiveram um destino lamentável, o lixão sanitário. A Polícia Ambiental acompanhou o pescador até o local onde ele foi obrigado a jogar tudo fora. Triste cena. A gente trabalhador como sofre nesse país, ó. Olha os produtos, gente. Olha se isso merece ir pro lixo. Que isso, gente. Tanta gente precisando, né? Lamentável ver tanto peixe jogado aí fora. Mas aí entra uma questão também burocrática e sanitária, que infelizmente terminam em cenas assim. O dono da carga, além disso tudo aí, foi multado. Hein, levanta a mão aí, quem já viu a nota de R$200? Você já viu, Jorge? Minha mão tá aqui embaixo. É, ó, tem que ver na mão, encostar nela, viu? Não vale ver pela internet, não. Ontem, o TN1 mostrou que o duzentão já entrou em circulação. E aí, Jorge, um amigo do TN perguntou, como é que eu descubro que essa nota aí não é falsa? Pois é, Matheus, a gente já adianta que vai demorar um pouquinho para o lobo-guará passar aí no carrinho de churrasco. Mas o repórter Felipe Chicarino saiu com essa missão e traz a resposta pra gente agora. Tem bicho novo solto na praça. Você já encontrou com algum lobo por aí? Nada ainda. Nada de lobo? Não. Mal chegou e já tem gente preocupada com ele. Preocupado porque tô desarmado para matar esse lobo, cara. Se vir 2 lobos, tchau troco.
O lobo em questão não é o lobo mau, mas sim o lobo-guará que estampa a nova nota da família do Real, a nota de R$200. E tudo que é novo assusta, não é? Tudo que é novo preocupa, né não, Matheus? Fala aí, mano. Minha dúvida que eu mando para vocês é para pedir uma ajuda, para vocês ajudar a gente para identificar essa nota de 200 nova que está chegando no mercado aí. Vocês ajudar a gente a saber quando ela é falsa, para facilitar o nosso dia a dia, que a gente que é comerciante, lidar com pessoa, né? Movimento toda hora, a gente não tem muito tempo de ficar analisando a nota. E pensando no Matheus e em todo mundo, a gente veio até a Polícia Federal para conhecer as ferramentas de segurança da nova nota de R$200, para que você não encontre por aí um lobo em pele de cordeiro ou uma nota fake. Ao todo, são 10 ferramentas de segurança, as mesmas que já são encontradas em outras notas da família do Real. Mas vamos focar nas que são mais fáceis de comparar. A primeira delas, a marca d'água. É o que você precisa visualizar quando aponta a nota contra a luz. Neste caso, tende a aparecer o lobo. E ele só aparece contra a luz. Ele não aparece na tinta. Ele não é impresso na cédula, ele é feito na massa do papel. Tem também na nota o quebra-cabeça. Neste caso, assim como no anterior, é preciso apontar a nota contra a luz. Esse quebra-cabeça será visualizado no canto superior esquerdo da nota. Do mesmo momento que você está levantando a cédula para ver a marca d'água, você consegue ver também o quebra-cabeça. Nesse caso, ele fica posicionado aqui, ao lado esquerdo da marca d'água, onde, uma vez utilizada a visão contra a luz, vai ver o número 200 formando perfeitamente. Mais uma dica, o número que muda de cor. Neste caso, o número 200 precisa ter diferentes tipos de tonalidade de verde quando se mete na nota. Já existe isso na cédula de R$20. É algo que já é comum aí a população identificar isso. O Banco Central acrescentou agora o número de R$200, esse efeito na cédula de R$200. Que você vai ver tons diferentes de verde, do escuro ao mais claro, à medida em que a cédula vai mudando a posição. Ainda vai demorar um pouco para a gente ver o lobo rodando pelas bandas do Espírito Santo. Por enquanto, a nota de R$200 só vai estar circulando nas capitais que tem uma sede do Banco Central. Por isso, capixaba, espere um pouco. Se você já tem outros bichos dentro da carteira, levanta a mão para o céu. Ah, glória! Gente, o que você tem aí no bolso, Jorge? Mostra. Olha, o Cezinha me arranjou uma nota de 20, ó. Mas acho que tá valendo a nota de 20, né? Vamos ver se dá pra fazer uma mágica. Não tem aquelas mágicas que fazem assim? Tem, quem sabe. Mas não rolou. Continua assim. Apesar de que ela tem os tamanhos parecidos, mas os valores são bem diferentes. Mas eles falaram que por um problema técnico, né? Eu tava lendo isso, elas parecem iguais. Mas é muito diferente. O valor, peso dela. Infelizmente. Ô, gente, até o fim do ano devem ser produzidas 450 milhões de unidades da nota. Isso equivale, olha só, a 90 bilhões de reais. E como o Felipe falou, por enquanto, a nota de R$200 só vai circular em 10 capitais do Brasil que tem o Banco Central. Infelizmente, não é o caso aqui do Espírito Santo, né? Sério? Poxa vida. Então, amigos, a gente vai ter que esperar um pouquinho aí, Jorge, para dar de cara com o lobo-guará, mas eu já estou preparada para esse encontro. Nossa, aí, vamos trazer de fora, né? Não é? Só assim. Pessoal, agora o flagrante de uma brincadeira perigosa na serra. O vídeo feito por um motorista, as crianças estão assim, penduradas na traseira de um caminhão-tanque. O flagrante foi feito numa das avenidas mais movimentadas de Laranjeiras. Foi no início da noite e o fluxo de veículos era intenso. Imagina só se um desses meninos cai, pelo amor de Deus, hein? O motorista foi avisado por outros condutores e parou a carreta
para retirar as crianças. De novo isso, né? A gente já mostrou uma brincadeira perigosa também nas rodovias aqui do Espírito Santo, as crianças que ficavam entrando na frente aí do caminhão, obrigando ele a fazer aquela manobra brusca. E agora é isso, olha só, as crianças penduradas, você imagina que perigo se esses meninos caem, meu Deus. Gente, perigo, né? Perigo realmente ali de vida. Cadê fiscalização e cadê pai e mãe, né? Exatamente, né? Mais pai e mãe, né? Exatamente. Ô, gente, a seguir, você vai tirar as suas dúvidas sobre o auxílio emergencial. E o TN1 traz também 2 alertas. O primeiro, está trabalhando em casa? Cuidado! No estado, mais de 5.000 pessoas já foram demitidas por cometerem gafes em reuniões virtuais de trabalho. Alerta 2, crescem os acidentes com álcool em gel. Quase 40 pessoas foram vítimas do produto nessa pandemia. E ainda quase 3.000 estudantes da UFES terão direito a auxílio inclusão digital. A gente volta já. Agora a gente fala da revolta de uma família de uma vereadora assassinada em Araçás, Vila Velha. O ex-marido da vítima foi preso pelo crime, mas ontem à noite, para surpresa de todos, ele deixou o presídio. É que venceu o prazo da prisão temporária. O crime foi no mês passado. Vivian Lima de Almeida, de 29 anos, foi encontrada morta dentro de casa. Ela tinha ferimentos na cabeça e o corpo estava enrolado em um tapete. As investigações apontaram que o ex-marido da jovem esteve no local no dia do crime. A polícia concluiu que Tiago era o principal suspeito. Ele foi preso e agora vem essa notícia da soltura do ex-marido. Uma decepção para a família da vítima. Tiago foi ao DML reconhecer o corpo e participou do enterro, inclusive dando apoio à mãe da vendedora, que chegou a passar mal na hora da cerimônia. A gente tem essas imagens aí, que a gente acompanhou, né, no enterro da vendedora. O TN1 esteve lá e mostrou exatamente o ex-marido dando apoio à família e sendo o principal acusado do crime, e agora está solto. Imagina a dor dessa família, Bruno. Que frieza, né? Olha só, gente, vamos mudar agora um pouquinho de assunto. O TN1 te chama para tirar as dúvidas sobre auxílio emergencial. Quem está aqui com a gente é a economista Arilda Teixeira. Boa tarde, doutora Arilda, seja bem-vinda ao TN1. E olha, a medida provisória que foi publicada hoje no Diário Oficial. Explica pra gente, doutora Arilda, quais são as principais mudanças? Muda alguma coisa com essa novidade aí? Não há novidade, é porque foi feito um ajuste no valor do auxílio, uma redução. Essa redução foi decorrente aos limites de gastos que o governo precisa obedecer. Então, é só um trâmite normal desse auxílio emergencial. Quer dizer, quem já está recebendo vai continuar recebendo. Exatamente. E não tem como mais fazer outro cadastro, não, exatamente. Tá? O que está lá vai ficar. E até o final do ano, até que o Congresso resolva, delibere ou não para uma nova leva de ajuda. Isso precisa ver primeiro. O que está pegando nessa situação é o limite de gastos que o governo tem. E ele já passou desse limite de gastos e só tem autorização legal para isso até o final do ano. Depois, em 2021, vai ter que, para manter essa extrapolação do nível de gasto, do teto de gasto, terá que uma nova lei autorizar, o Congresso autorizar o Executivo a aumentar os gastos. Então, isso está em decisão ainda, não tem nada que se falar. E as mães solteiras, né, chefes de família, elas recebiam 1.200. Vai continuar sendo esse valor mesmo? No caso delas, como é que fica? Eu não sei o percentual. Uhum. Fazendo uma analogia, se vai reduzir o auxílio, na proporção que foi reduzido dos outros, vai ser reduzido. O fato de ser mãe solteira não vai ser levado em consideração. O que está sendo levado em consideração é a necessidade socioeconômica daquele cidadão. Se é mãe solteira, se é o pai, isso aí não entra em discussão. Acredito, pelo que eu entendi, não está sendo colocado em discussão. Exato, vai reduzir esse valor também. Doutora Arilda, em relação agora, vamos falar sobre essa economia, né? A gente percebe aí nos supermercados que os valores, eles estão muito altos, inclusive vários memes em relação ao preço do arroz,
do óleo, a gente está vendo um aumento no preço desses produtos. A primeira pergunta, o que está acontecendo para esses preços estarem altos e qual é a perspectiva daqui para frente? Bom, os preços desses produtos que você mencionou, eles não estão altos, eles apenas aumentaram. Por que que houve esse aumento de preços? Reflexo do aumento da taxa de câmbio que ocorreu no primeiro semestre de 2020. A taxa de câmbio precifica os produtos dentro do país porque uma boa parte dos insumos que são usados para produzi-los, eles são ou cotados em moeda estrangeira, que é dólar ou euro, ou então eles são pagos em moeda estrangeira. Quando dentro do país há um aumento da taxa de câmbio, como o que houve no Brasil, agora no final do primeiro semestre, esse aumento tem um reflexo nos preços, principalmente das commodities, que são aqueles produtos que têm um custo de produzir muito associado à moeda estrangeira. Então, por que está só chegando no mercado hoje? Porque do dia em que há o aumento da taxa de câmbio até o dia que esse aumento vai chegar no consumidor, passa um tempo, certo? Porque normalmente os preços são prefixados por contratos. No dia do contrato não tinha havido ainda o aumento da taxa de câmbio. Houve, então agora os próximos contratos vão apresentar esse aumento decorrente do aumento da taxa de câmbio. Mas vai cair, por exemplo, o preço dos 5 quilos de arroz de 20 para 6, 7 de novo, por exemplo? Isso que eu ia perguntar, o consumidor tem que esperar então a taxa de câmbio oscilar novamente? Não, o consumidor deve substituir o seu consumo. Porque isso que está acontecendo é uma coisa passageira, então é um fluxo, tá? Assim que a taxa de câmbio voltar, que a normalidade voltar, volta, baixa e os próximos contratos vão ser feitos a preços menores. Isso é uma projeção de cenário a permanecer o que está acontecendo hoje, que é esse aumento dos preços é reflexo dessa situação. E tem um agravante aí nesse meio, é uma coincidência, é que a estação do ano que a gente está vivendo, que era o outono e o inverno, são as duas estações onde o custo de produzir, principalmente alimentos, fica maior, por conta da entre-safra, tá? Então, usualmente, mesmo que a taxa de câmbio não tivesse subido, haveria esse impacto. Então, nós temos aí dois fatos, um é sazonal, que é a questão das estações do ano, e o outro é um ciclo um fato econômico que aconteceu. Perfeito, tá? Doutora, e sobre a nota de R$200 que a gente estava comentando, hein? Como é que a circulação dessas novas notas podem influenciar, né, no nosso cotidiano, de consumo? O que acontece? Olha, sinceramente, eu vou ter tempo para falar tudo que eu preciso? Mais ou menos. Mais ou menos, pode resumir. Não tem o peso da nota. O peso da nota é o que é o menos relevante nesse momento, tá? Na minha leitura, a emissão dessa nota foi uma estratégia que o Banco Central usou para poder emitir a moeda que ele precisaria para garantir a monetização do auxílio emergencial sem comprometer o orçamento, o equilíbrio do orçamentário. Por quê? Porque a emissão dessa nota de 200 vai dar ao Banco Central uma coisa que a gente chama de receita de senhoriagem. É uma atitude correta, normal, que ele está simplesmente acomodando, mas, tá? O negativo dessa história é que essa transição, essa estratégia não foi devidamente esclarecida, não foi colocado com a transparência que deveria, tá? Para que não precisasse haver tanto debate em relação à nota de 200. Se tivesse colocada, senhores, precisamos monetizar a economia porque a ajuda emergencial vai precisar colocar dinheiro em circulação. Para colocar dinheiro em circulação custa dinheiro, porque eu tenho que pagar para pintar o papel. A moeda, as notas são papel pintado. Então vai gastar dinheiro.
Gastando dinheiro, eu ameaço, tenho um problema do orçamento. A nota de R$200, provavelmente, muito provavelmente, custa para ser pintada menos que R$200. Só que ela entra no Banco Central, é registrada como um valor de R$200. Então, a diferença entre o valor de face dela, que é o que o Banco Central vai negociar, e o custo de produção é o que eu chamei de receita de senhoriagem. É uma situação normal, usual, que acontece toda vez que emite dinheiro. Então, precisa, se esclarecesse desse jeito, não teria todo esse afã em relação à nota de 200. É uma operação, simplesmente, eu estou simplesmente alocando melhor os recursos para que eu possa manter o orçamento equilibrado. Perfeito, fica Okay? aí os esclarecimentos. É sempre bom a gente ouvir quem sabe, quem é especialista, né? Doutora Arilda Teixeira. Essa é uma opinião, certo? Sim. Não Perfeito. significa que todos os economistas precisam concordar com a minha leitura. Com tá? certeza. Doutora Arilda Teixeira, economista, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. A gente só concorda que uma notinha dessa no bolso é bom para todo mundo. Com isso aí a gente concorda. Mas um país que tem um salário médio de R$2.000, que 50% do mercado de trabalho ganha até meio salário mínimo, que está no mercado informal, faz sentido fazer uma divulgação da emissão de uma nota de R$200 do jeito que está sendo feito? Aí já É falta de respeito para com o cidadão. Perfeito. Certo? O cidadão que não tem condições de ter uma nota de 200 no bolso. É verdade. Certíssima. Obrigada, viu, doutora Arilda? Ô, gente, vamos seguir o jornal aqui? Vamos falar de outro assunto. Um carro foi parar dentro de um hortifruti após um acidente em Vila Velha. A batida aconteceu na Praia da Costa e envolveu 2 veículos. Após o acidente, a condutora perdeu o controle da direção e o veículo foi parar dentro da loja. 3 caixas do estabelecimento que estavam desativados foram atingidos, mas nenhum funcionário ficou ferido. Já o outro carro só parou após atingir um poste. O acidente foi no cruzamento da rua São Paulo com a Avenida Henrique Moscoso. A condutora do carro vermelho foi socorrida com ferimentos leves. O motorista do outro carro não ficou ferido. Agora o TN1 faz um alerta. Cuidado com o álcool em gel. Ele continua indispensável na proteção contra o coronavírus, mas também se tornou um risco. É um risco principalmente, gente, dentro de casa. É que tem gente exagerando ou usando de forma errada. O número de queimaduras aumentou aqui no estado. A dona Maria José foi até o mercado e aproveitou para comprar álcool em gel. Tá levando embora 3 frascos com um produto que virou um hábito de higiene da família dela. Elas não ficam mais sem usar o álcool em casa. Eu uso sempre, quando eu levanto, lavo o rosto, saio do banheiro, o banheiro é cheio de bactéria. Já uso o álcool gel. Lá em casa, as minhas netas, todas, vão escovar dente, saem do banheiro, mesmo lavando as mãos, passam, são tudo viciadas em álcool gel. É verdade, com a pandemia, muitas pessoas passaram a usar e abusar desse produto que é essencial na luta contra a Covid. Mas é importante ficar atento a usar o álcool em casa. Ele oferece sérios riscos de queimaduras. A Gilcelena prefere usar álcool líquido, mas sabe muito bem dos perigos. Eu uso ele, deixo ele evaporar totalmente para depois ir mexer no fogo. Que venha pegar fogo nas mãos, no corpo, causar um acidente maior. Desde o início da pandemia, o Hospital Jaime dos Santos Neves, que é referência para queimados, recebeu 45 pessoas que se acidentaram usando o álcool em gel. Em quase 100% dos casos, o acidente aconteceu dentro de casa e quando a pessoa estava preparando o alimento. Normalmente, as pessoas elas usam o álcool para higienização das mãos e deixam de usar o que é recomendado, que é a água e o sabão, dentro de casa. E ao usar o álcool, esquecem, que isso é um combustível inflamável, que ele pega fogo e vão para o fogão fazer um alimento. E na hora que tem um contato com a chama, o álcool atrai o fogo e queima a pele da pessoa. Houve um aumento significativo nas queimaduras domiciliares por uso de álcool em gel, principalmente na região de mãos e antebraços, alguns pacientes também com parte superior de tronco e face. A médica ainda alerta que as queimaduras provocadas pelo álcool geralmente são graves. São queimaduras de 2º grau profundo, 2º grau superficial, que precisam de tratamento, às vezes de internação, de um acompanhamento com um médico especialista.
O Robson, que é educador físico, usa muito álcool em gel em casa e na academia, mas sempre toma todos os cuidados. Sempre tendo cuidado porque pega fogo também, né? Muita gente acha que não pega fogo, mas pega fogo também. O ideal é fazer igual a dona Gilcelena, optar pelo álcool só quando for sair de casa. Em casa eu prefiro mais água e sabão, na rua o álcool. Exatamente, dona Gilcelena. Em casa, água e sabão. E se for para a rua, o álcool. Ô, gente, quase 3.000 estudantes da UFES terão direito ao auxílio inclusão digital. A universidade já divulgou a lista dos contemplados do benefício que dará internet, equipamento e acessibilidade aos estudantes que possuem renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa e que não têm acesso a computadores e internet. Alguns universitários já terão direito ao benefício ainda nesta semana. O valor será pago pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania. Os contemplados vão receber R$ 1.400 para a compra de equipamentos de informática. A universidade estuda também doar ou emprestar equipamentos consertados. Vale lembrar que a UFES só retorna às aulas presenciais no próximo ano. Até lá, os universitários terão aulas online. Ô, Bruna, vamos às manchetes do Jornal Bora, da Tribuna vou pegar hoje? meu jornal aqui também. Olha só, o ônibus não poderá sair com passageiros em pé. Coletivos do Transcol só vão poder deixar os terminais com todos os passageiros sentados após acordo com o governo e Ministério Público. É importante isso aí, tem que ficar atento, a gente tem que marcar em cima, porque a situação dos coletivos a gente vem acompanhando aqui no jornal. Tá bonita não, viu? E olha só, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também uma matéria sobre as gafes, né, que alguns trabalhadores têm cometido no sistema home office de trabalho. 5.000 capixabas já foram demitidos aí por conta dessas gafes. Mas tem um destaque aqui no jornal, gente, que 40 empresas estão dando chances para trabalhar de casa. É importante a gente ficar atento, quem está interessado aí nesse assunto. Esses e outros destaques também no Jornal A Tribuna. Olha só. Quinta-feira, 3 de setembro. Confira os destaques do Jornal A Tribuna. 40 empresas abrem vagas para trabalhar sem sair de casa. E na foto principal, Flamengo volta a dar show. Perigos da nova rede social que virou moda entre as crianças. Mulher é baleada pelo marido e obrigada a dizer que deu tiro na própria perna. Depois de 5 meses, trem Vitória Minas está de volta. Estados Unidos preparam vacinação contra a Covid em outubro. E leia ainda no Jornal A Tribuna. Em AT2, sensualidade é estar bem, diz Renata Ritt. A escola como era morreu. E L200 Triton renovada já à venda. E no próximo bloco a gente vai conferir essa história, viu? Mais de 5.000 pessoas demitidas por cometerem gafes em reuniões virtuais de trabalho. Você vai ver já já. Ô, George, você com certeza já viu aí muito vídeo de famoso que pagou mico em lives, em reunião virtual. Isso está muito comum, hein? Com a pandemia, muita gente está trabalhando de casa, é o famoso home office. Mas nem todo mundo estava preparado para administrar essa liberdade de trabalhar em casa, né? Esse tempo de serviço. Pois é, um levantamento aponta que 5.000 capixabas foram demitidos por cometer gafes em reuniões virtuais de trabalho. A rotina da Mari começa cedo. Logo no início da manhã, ela se prepara para mais um dia de trabalho. Batom, maquiagem, toda a produção para seguir até a mesa da sala. Aqui é onde acontecem as reuniões virtuais. São cerca de 6 por dia. E ela sabe da importância de estar 100% preparada para o trabalho, mesmo que seja em casa e pelo computador. O dia começa às 8 horas com a equipe. Com a equipe nós temos 2 reuniões por dia, uma no início da manhã e uma no final da tarde. No início da manhã é para orientar a equipe, é para distribuir as tarefas, né? E da tarde é para poder buscar os resultados do que foi alinhado, do que foi definido. A necessidade de fazer o isolamento social fez com que muitas empresas colocassem os funcionários para trabalhar de casa, o famoso home office, mas nem todo mundo estava preparado para lidar com a tecnologia e administrar a liberdade do próprio lar.
Um levantamento apontou que 5 mil capixabas foram demitidos por cometerem gafes em reuniões virtuais de trabalho. E sim, isso pode acontecer. Tem algumas empresas que criaram cartilhas, mas as pessoas ainda não estão acostumadas à rotina e o uso da tecnologia e cometem falhas graves, tanto empregados, né, quanto a candidatos a emprego. Falhas essas que geram demissão ou que geram, por exemplo, o não aceite de um candidato que muitas vezes é bom para uma vaga em que ele seria perfeito. Algumas dessas gafes ganharam as redes sociais, como a do comentarista esportivo que deixou a câmera cair e apareceu só de cueca num programa de TV, ou a do padre que dava uma bênção e acionou diversos filtros engraçados. Também tem a esposa do comediante Fábio Porchat, passando de toalha de banho durante uma live. Alguns casos podem até ser engraçados, mas o especialista alerta para que você não perca um emprego ou uma grande oportunidade por causa de um simples descuido. Na verdade, as pessoas estão aprendendo, mas tem uma série de cuidados que precisam ser feitos. Todas essas ferramentas, por exemplo, dependem de internet. E um detalhe básico é testar a conectividade, que muitas vezes as pessoas elas não testam. E aí acabam perdendo uma reunião, acabam perdendo um contrato, acabam perdendo um atendimento, né, ou estragando um atendimento, uma oportunidade, por simplesmente não testar a conectividade. Ou realmente por não saber as funcionalidades que aquela ferramenta tem e que oferece, né, como benefício ou malefício. Por exemplo, microfone ou uma câmera aberta no momento inadequado é um malefício, mas pode ser um benefício se você conseguir preparar o ambiente de forma adequada. Você já viu? Polêmico, hein? Tem que tomar cuidado, Tem né? que tomar cuidado, gente. Tem que verificar se o microfone tá ligado, e como o especialista falou, para não ter vacilo, para não ter mico. Ai, ai. Ô, gente, agora 1h03, hora de terminar o jornal. Bora? Bora? Beijão para vocês. Amanhã a gente tá te esperando no mesmo horário, tá? Agradeço pela sua audiência, obrigado sempre. A gente fica por aqui e até amanhã, 5 para meio-dia. Beijo, se cuida, tchau.